Na semana passada a pastora iniciou uma nova série, verdade? Nós falámos sobre primícias em janeiro e agora a nossa série de fevereiro é Posiciona-te. Tomar posição. Então, na semana passada nós aprendemos sobre o que é posicionamento e nesta noite nós vamos também falar um bocadinho sobre sermos diligentes. Então diga comigo, eu tenho que ser diligente. Diga a alguém que está ao seu lado, tu tens que ser, ou então diga-lhe, temos que ser diligentes. Então, a palavra diligência significa esmero, solicitude com que se quer fazer alguma coisa, cuidado, zelo. Ou seja, diligência é a constância no esforço. Resulta num trabalho cuidadoso, ativo e persistente. Pessoas diligentes terminam as tarefas. Não desistem até que tenham feito tudo o que era possível. E a Bíblia usa a palavra diligência de maneiras diferentes, mas sempre num sentido positivo. Um dos versículos onde Deus fala de diligência é em Provérbios, capítulo 10 e versículo 4. A diligência é mencionada muitas vezes na Bíblia, essencialmente em Provérbios. Como os irmãos sabem, Provérbios tem muitos conselhos para nós, verdade? Sobre tudo o que nós queiramos saber na vida, vamos a Provérbios e com certeza vamos arranjar lá um bom conselho para nós, amém? Em Provérbios 10:4 diz assim: quem trabalha com a mão ociosa fica pobre, mas o que trabalha com diligência enriquece. Então a Bíblia está a mostrar-nos que quando nós fazemos algo, nós temos que fazê-lo de uma forma diligente. Este provérbio diz-nos que aqueles que trabalham diligentemente certamente colherão um bom resultado, mas aqueles que se recusam a trabalhar diligentemente vão sofrer as consequências. Aqui diz, o que trabalha com mão enganosa ou com mão ociosa, ou seja, ele não está a trabalhar de uma forma correta, não está a investir de forma correta, empobrece, mas a mão dos diligentes enriquece. Isto nós podemos aplicar à vida, certo? Ao trabalho, mas também podemos aplicar à nossa vida espiritual. Se você trabalha na sua vida espiritual de uma forma enganosa, quando só buscamos a Deus em necessidade, quando achamos que Deus é assim um amuleto da sorte apenas, que recorremos quando precisamos, empobrece. Mas a mão dos diligentes, ou seja, aquele que busca a Deus de uma forma cuidadosa, de uma forma zelosa, de uma forma persistente, vai ter vida com abundância. Posso ouvir um amém? Quando nós nos posicionamos para alcançar a vitória, nós vamos muitas vezes ser sacudidos por circunstâncias negativas. Como eu disse logo no início, a série deste mês de fevereiro é Posiciona-te. E quantos se apercebem na vida, quando começam a tomar uma posição, ou seja, neste caso, quando nós começamos a tomar uma posição de busca a Deus, de colocar o reino de Deus em primeiro lugar, o que é que acontece? Muitas vezes somos sacudidos por circunstâncias negativas. Isso já aconteceu consigo, sim ou não? Você quer começar a caminhar bem, você quer que as coisas comecem a andar, mas parece que de repente tudo está a acontecer. Circunstâncias negativas nos assolam. Posicionar significa que eu tomo uma posição e que eu decido tomar uma atitude. Neste caso, posiciono-me para alcançar a vitória. Tomar uma atitude contra o mundo e tomar a posição de agradar a Deus e ao seu reino. Quantos querem tomar posição para alcançar vitória? Quantos querem essa posição de vitória? Então isso é o que significa posicionamento, é que eu decido tomar uma atitude. Eu posiciono-me para alcançar a vitória. Eu tomo uma atitude contra aquilo que não está bem diante de Deus. Eu tomo a decisão de me focar e de agradar a Deus e ao seu reino. E para isso eu preciso ser diligente. Eu preciso trabalhar nessa obra de forma diligente. Porquê? Porque vamos ser assolados por circunstâncias negativas, sim ou não? E se eu não for diligente, se eu não for perseverante, o que é que vai acontecer? Muito facilmente essas circunstâncias negativas vão abalar a minha fé. Então nós precisamos de ser diligentes. Diga lá comigo, diligentes. Vamos ver o que é que diz Provérbios, capítulo 4 e versículo 23. É um dos versículos que nós, se calhar,
melhor conhecemos, Provérbios 4, 23, e diz assim, vamos ler juntos, pode ser, para nos ajudarmos uns aos outros. Diga comigo, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Veja só, o que a Bíblia nos está a dizer? Sobre tudo, ou seja, acima de qualquer coisa na tua vida, guarda o teu coração. Eu pergunto, de que forma guardo o meu coração? De uma forma ociosa ou de uma forma diligente? Como é que eu vou guardar o meu coração, sabendo que dele procedem as saídas da vida? Deus está a dizer, guarda, sobre todas as coisas, guarda o teu coração. Como é que eu o posso fazer se eu não for uma pessoa diligente? Se eu não for uma pessoa perseverante? Se eu não for uma pessoa focada? Você já tentou guardar o seu coração e percebeu que às vezes parece que ele vai por outros caminhos, sim ou não? É verdade ou não? Às vezes vemos... Porquê? Porque do coração saem todas as coisas, do coração saem as nossas decisões. Do nosso coração sai tudo aquilo, todas as ações que nós fazemos, elas procedem do nosso coração. Então a Bíblia ensina-nos, de todas as coisas que tu tens que guardar, guarda diligentemente o teu coração, porque tudo o que fazes vem do coração. Se não formos diligentes em nos proteger contra a falsidade, contra os maus pensamentos e maus desejos, então o nosso inimigo estará pronto para tirar vantagem. Deixem-me dizer-vos isto, se nós não guardarmos o nosso coração, se nós não guardarmos o nosso coração, como a Bíblia diz, sobre tudo, ou seja, o mais importante de tudo, se nós não guardamos o nosso coração, se não o protegemos contra maus pensamentos, contra emoções negativas, se nós não protegemos o nosso coração, o inimigo vai tirar vantagem disso. É verdade? Já tiveram essa experiência? O inimigo vai tirar vantagem disso. Vocês sabem que tem um inimigo? Cumprimentem o inimigo que você tem do seu lado. Não, é só para ver se estavam atentos. Porque o nosso inimigo não são as pessoas, verdade? A Bíblia diz, não é a carne nem o sangue, mas é contra o diabo e todas as suas hostes. Então o nosso inimigo não são as pessoas. Se você pensava que tinha ali um inimigo, um vizinho que o chateava e que esse era o seu inimigo, esqueça isso. Amém? Digam amém. Então, se nós não formos diligentes em proteger-nos, o inimigo tirará vantagem. A diligência envolve uma guarda intencional dos nossos corações, ao invés de aceitarmos tudo o que se passa neles. Você já ouviu aquela expressão, tu tens que seguir o teu coração? Quem é que já ouviu essa expressão? Ou quem é que já a disse? Ah, não, olha, segue o teu coração. Perante o que a Bíblia diz, será que nós podemos afirmar, segue o teu coração? Porque a Bíblia diz-nos que o coração é enganoso. Porque dele procedem as saídas da vida, nós precisamos de o guardar. Porque ele está sujeito a todo o tipo de coisas. Quer dizer que muitos dos seus pensamentos, muitas das coisas que você até diz que vai fazer, ou que quer fazer, ou que já não quer mais fazer na vida, isso não é uma decisão. Isso é uma influência do inimigo no seu coração. É porque o seu coração não está guardado. E como não está guardado, o inimigo tira vantagem disso. Você pensa que é da sua cabeça que vem aqueles pensamentos do vou acabar com isto tudo, vou acabar com a minha vida, vou acabar com o meu casamento, não vou mais à igreja, vou deixar Deus. Acha que isso vem de onde? Vem de onde? Vem do inimigo. Mas então porquê é que eu ouço isso em minha mente? Ou porquê é que eu sinto isso? Porque o seu coração não está protegido. Porque você não está a guardar o seu coração. Por isso é que a Bíblia diz, sobre todas as coisas que tu pensas em guardar. Podes pensar em guardar dinheiro, podes pensar em guardar muitas coisas. Mas guarda o teu coração. Porque dele vai sair tudo aquilo que tu fazes na tua vida. Então, sermos diligentes é sermos intencionalmente guardas dos nossos corações, ao invés de aceitarmos tudo o que se passa nele. Vamos ver 2 aos Coríntios, capítulo 10 e versículo 5.
2 aos Coríntios 10, 5 e 6. Diz assim: destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. E estando prontos para vingar toda a desobediência quando for cumprida a vossa obediência. Vamos só ver o 5? Por favor. Então, este versículo dá-nos um exemplo de como eu devo guardar a minha vida, guardar o meu coração. Diz, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. Você já recebeu um conselho de alguém? Já teve algum pensamento contrário ao conhecimento de Deus? Você já teve algum pensamento que fosse contra o conhecimento de Deus? Então sabe o que é que a Bíblia diz para nós fazermos com esses pensamentos? Destruir os conselhos. Destruir toda a altivez que se levante contra o conhecimento da verdade. Porque Jesus é a verdade. E levando cativo todo o entendimento. Sabe, nós precisamos de levar cativa a nossa mente. Quantos já perceberam que às vezes a nossa mente tem asas? Você já percebeu isso? Que a sua mente tem asas? De repente ele já está a pensar as coisas mais estranhas. Ninguém lhe disse, ninguém falou sobre isso, mas ele já está a imaginar tudo, como vai fazer, o que não vai fazer, o quanto odeia aquela pessoa, como não sei o quê. Já imaginou a conversa com a pessoa? Já vos aconteceu isso? Você está assim amargurado com alguém, você consegue imaginar a conversa com essa pessoa, a resposta que ela lhe dá, a resposta que você dá, como é que vai terminar a conversa? Sim ou não? Uau! Sabe, porque de vez em quando a nossa mente tem umas asinhas e voa. Mas a Bíblia ensina-nos como é que nós devemos guardar a nossa vida. Diga comigo, eu vou guardar o meu coração, porque dele procedem todas as saídas da vida. Dele sai tudo o que eu faço. Então diga comigo, eu vou destruir todo o conselho que seja contra a palavra de Deus. Eu vou destruir toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e vou levar cativa a minha mente à obediência de Cristo. Sabe o que é que isso quer dizer? Você tem que dizer, mente, podes parar de voar, vou-te cortar as asinhas e vou declarar que a minha mente obedece a Cristo. Você está disposto a cortar as asas a essa mente? Mentirosa? Que tantas vezes diz-lhe coisas e fala coisas que não são o que a palavra de Deus diz sobre si. Estou a falar de pensamentos, altivez, que sejam contra o conhecimento da verdade. Quantos é que já tiveram um pensamento que pensando bem, não tinha nada a ver com Deus? Muitos pensamentos, muitas emoções, mas eu sinto que devo fazer isto. Eu sinto muita raiva. Quando já sentiram coisas assim, contra o conhecimento de Deus? Essa parte já não puseram mão. Não, raiva não, nós não sentimos essas coisas. Diga lá comigo, eu... O que é que nós temos que fazer com isso? Levar cativo em obediência a Cristo, porque Jesus já venceu e os pensamentos que Ele tem sobre nós não são pensamentos de mal, são pensamentos de paz, são pensamentos de gozo, são pensamentos de vitória, são pensamentos que o vão levar nesta terra a viver o melhor que Deus tem para a sua vida. Esses são os pensamentos que Deus tem sobre si. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um fim e uma esperança. Sabe, não é você nem eu que ditamos o nosso fim. Se eu fizer assim, acabou. Você não sabe nada sobre nada. Os pensamentos de Deus são pensamentos de paz e não de mal, para lhe dar a si e a mim uma esperança, um futuro. Diga a alguém que está ao seu lado, Deus tem uma esperança e um futuro glorioso para a tua vida. E agora diga assim, quem te disse o contrário, enganou-te, é mentiroso, apresento-te o diabo. Verdade ou não? Então, quantos estão dispostos a ser diligentes?
Nós hoje vamos sair daqui dispostos a ser diligentes. É como se, não, eu não vou permitir que isto aconteça mais na minha vida. Eu vou ser perseverante, eu vou ser diligente, eu não vou permitir que o inimigo governe a minha alma, governe os meus pensamentos, governe o meu coração. Amém? Assim como um guarda é diligente em proteger uma fortaleza, nós também devemos ser diligentes em proteger os nossos corações e as nossas mentes. Você já viu um guarda proteger uma fortaleza? Venha quem vier, mas ele vai se manter ali firme, protegendo. Da mesma forma, você também tem que ser diligente para proteger o seu coração e a sua mente. Veja o que diz em Filipenses capítulo 4 e versículos 6 a 8. Vamos lá, Filipenses 4, 6 a 8. Então diz assim a palavra de Deus: não estejais inquietos por coisa alguma. Esta não é para nós, pois não, nós nunca ficámos inquietos com nada. Então pronto, esta parte da Bíblia não se adequa a nós? Era bom, não é? Quando já estiveram inquietos uma vez na vida, 2 ou 3 ou 4, agora mesmo estão? Não, agora ninguém está. Não estejais inquietos por coisa alguma. Isto é a palavra de Deus para si, irmão. Antes, as vossas petições, os vossos pedidos, os vossos anseios, as vossas preocupações, sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Faça-as conhecidas, traga-as ao Pai. Pela oração e súplicas, com ação de graças. Versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Observe, muita gente quer paz, mas esquece do versículo anterior. Primeiro entrega a Deus as suas súplicas, os seus pedidos, as suas orações. Entrega a Ele como? Com ações de graças, louvando a Deus, agradecendo a Deus. E então, quando você faz isso, você pode descansar. E diz que a paz de Deus não é a paz que o mundo oferece, porque a paz que o mundo oferece é falsa, é roubadora. Não é verdadeira, não é genuína, mas há uma paz de Deus e ela própria diz que excede o entendimento. Você não o compreende, ninguém compreende. É daquelas situações de como é que tu consegues ser feliz e ter paz quando a tua vida está um caos? E depois cantamos aquela: sou alegre e sou feliz, não tenho culpa, apenas fiz uma opção. Ser um servo de Jesus eu quis, apenas fiz uma opção. Certo? Você fez essa opção também? Quase que tive aqui uma veia da pastora, não foi? Mas ela punha-vos todos a cantar, mas eu não consigo. Mas vejam só, a paz de Deus que excede todo o entendimento. Você não consegue compreender porque é que tem essa paz. Mas as circunstâncias à sua volta não são negativas, são, mas você tem paz. Mas o problema não está a bater-lhe à porta, sim. Mas as contas para pagar não estão a chegar, estão. Mas eu ainda aí tenho paz. Porquê? Porque as minhas orações e as minhas súplicas foram entregues ao Pai. Então a paz de Deus que excede todo o entendimento, guarda o quê, meus irmãos? Digam-me vocês. A paz vai guardar os nossos e os nossos sentimentos. Noutras traduções diz a nossa mente, que é onde estão os nossos sentimentos. Guardará os nossos corações e os vossos sentimentos. Os nossos sentimentos, o que nós sentimos, também precisa ser protegido. Por isso, guarda o teu coração com a paz de Deus, que excede todo o entendimento, que só a tens se entregares tudo a Jesus. Vamos ver o versículo 8? E depois diz assim, algo que é um conselho para nós. Quanto ao mais, irmãos, diga comigo, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. A Bíblia nunca lhe diz assim, e ademais, irmãos, tudo o que for fofoca, malicência, tudo o que for crise, problema, tudo o que for a novidade do século, do momento, nisso pensem. Tudo o que for mau, tudo o que for morte, pensem nisso. É isso que a Bíblia diz? Sabe, não é a minha palavra, é a palavra de Deus.
Então o que é que ele diz? Quanto ao mais, irmãos, pensem no que é verdadeiro, deixem de pensar em mentiras. Pensem no que é verdadeiro, pensem no que é honesto, deixem de ser desonestos com as pessoas. Parem de pensar em desonestidade, porque você faz aquilo que você pensa. Se você pensa no que é verdadeiro, você é verdadeiro. Se você pensa no que é falso, você é falso. Se você pensa no que é desonesto, é só isso que você faz. Mas se você pensa no que é honesto, você é honesto. Depois diz tudo o que é justo, pensa nas coisas justas. Pensa no que é puro. Se começas a pensar na impureza, nas coisas impuras, é isso que tu te tornas. A Bíblia diz claramente que nós somos aquilo que nós pensamos. Por isso, a preocupação de Deus é em que tu penses coisas boas. Porque noutra parte diz que tu és aquilo que tu pensas. A forma como o homem imagina, assim ele é. Aquilo que tu pensas é aquilo que tu és. Então Ele diz-te como é que Ele quer que tu sejas. Como é que Ele quer que nós sejamos. Então Ele diz-nos naquilo que nós temos que pensar. Não é maravilhoso, irmãos? Se você estava na dúvida de como é que eu sigo a Deus, como é que eu o agrado, pensem no que é verdadeiro, pensem no que é honesto, pensem no que é justo, no que é puro, no que é amável, no que é de boa fama. Pensem naquilo que tem virtude. Pensem naquilo que merece louvor. Pensem nisso. E serão dessa forma. Amém? Pensem nisso. Então, seja diligente com os seus pensamentos. Seja perseverante nos seus pensamentos. Pense bem naquilo que vai pensar. Você já pensou que tem que pensar naquilo que pensa? Estou a ajudar-vos, irmãos. Quando nós decidimos posicionar-nos, precisamos ser diligentes nessa posição. Outra palavra para diligente é perseverante, que significa ter força e paciência para não desistir. A pessoa que persevera enfrenta dificuldades, desafios e tempos de espera, sem desanimar para alcançar o seu objetivo. A perseverança é uma parte muito importante da vida cristã, porque nos ajuda a manter os olhos fixos em Jesus. Pense comigo, uma pessoa diligente, perseverante, ela tem dificuldades? Sim. Ela tem desafios? Sim. Ela tem que esperar? Sim. Mas ela não desanima, porque ela quer alcançar o seu objetivo e tem os olhos colocados em Jesus. Diante das dificuldades, nós podemos fazer duas coisas: desistir ou continuar a perseguir o nosso objetivo. Aí está a diferença entre o diligente e o que não é diligente. Aquele que não é diligente, quando olha para um desafio, para um obstáculo, ele desiste, retrocede, não quer mais. Assim somos nós, quando começamos a caminhar com Deus e tudo vai bem, mas de repente vem um problema e nós pensamos: epá, agora que eu estava com Deus, eu pensava que isto agora ia ser sempre no alto, então Deus deixou-me. Retrocede. Essa pessoa não é diligente. Mas aquela que é diligente, ela quer prosperar com Deus. Então ela diz: não, veio o obstáculo, veio a circunstância, mas eu vou alcançar o meu objetivo. Eu vou olhar para Jesus, Ele é o autor da minha fé, Ele vai me levar a cumprir aquilo que Ele já planeou para a minha vida. Ele não é Deus mentiroso, Ele não é homem para que minta, não é filho do homem para que se arrependa das suas palavras. Ele é Deus, Ele é verdadeiro, Ele é justo, Ele é leal, Ele é fiel, Ele é real, Ele é verdadeiro, Ele é todo-poderoso, Ele jamais mente. Jamais mente. Então aquilo que Ele disse sobre mim, Ele cumprirá. Amém? Então uma pessoa perseverante, diligente, é aquela pessoa que mantém-se firme no seu propósito, tem paciência para esperar o tempo que for preciso e tem esperança mesmo diante dos obstáculos. E deixe-me dizer que fé sem perseverança não funciona. Fé e perseverança, elas andam de mãos dadas. Veja o que é que diz Romanos 10:17. Nós conhecemos também bem este versículo. Romanos 10:17 diz que de sorte que a fé, diga comigo, a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Veja aqui o interessante neste versículo. Repete 2 vezes a palavra ouvir. Certo?
Diz, de sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. A fé, não só ela vem, não só ela existe. A fé ela torna-se real. Quando o quê? Pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Escute, não é um ouvir qualquer. Você pode estar aqui nesta noite a ouvir-me e está a ouvir a palavra de Deus. Mas você pode estar com o seu pensamento muito longe. E você não está a ouvir. Você está a ouvir, mas não está a ouvir. Então veja como é que a fé é. É porque a fé é pelo ouvir, mas não é um ouvir qualquer. É o ouvir que ouve. Estão cá, irmãos? Não é, eu tenho fé porque eu vou à igreja e ouço a palavra de Deus. Você até pode ir à igreja todos os dias. Glória a Deus por isso. Mas se você estiver com o pensamento longe, você não está a ter fé. Nem vai ter fé. Porque é um ouvir, mas é sem ouvir. Então a fé existe, a fé é real pelo ouvir, mas não é um ouvir qualquer, é o ouvir pela palavra de Deus. É quando você já não está a ouvir-me só a mim, você já está a ouvir Deus a falar consigo. A fé existe no seu coração quando você ouve, como está a ouvir, todos estão a ouvir-me. 1, 2, som, estão a ouvir-me? Mas é quando você ultrapassa esse ouvir e já é a palavra que fala para si. Porque é ouvir através da palavra. Então a fé é real na sua e na minha vida quando você é diligente, quando você é perseverante. Por isso, este ouvir e ouvir enfatiza a perseverança. Ouvir e ouvir. Ouvir, mas a ouvir. Amém? Quantos estão comigo? Quantos me estão a ouvir? E a ouvir e a ouvir. A fé torna-se real e existente, não por um mero ouvir, mas pelo ouvir da palavra de Deus. E isso mostra-nos que fé e perseverança andam juntas. Porque às vezes vamos ter dificuldades, sim ou não. A nossa fé vai ser muitas vezes desafiada. Quem é que já teve assim um abalo à sua fé? Um desafiozinho à sua fé? Vai ser desafiada sim ou não? Mas precisamos de continuar a crer, sem desistir, ser diligentes, ser perseverantes. O inimigo vem por um caminho, mas por 7 ele foge diante de mim. É que você tem a palavra consigo e você diz, diabo, tu estás a chatear-me por aqui, mas há 7 para tu fugir diante de mim. É bíblico, é a palavra de Deus que declara. Diz que Satanás vem contra nós, assim, imagina uma torrente de águas contra nós, mas eis que o Senhor já arvorou a sua bandeira e disse, calma lá, o Senhor dos Senhores está aqui, o Rei dos Reis está aqui, o Senhor dos Exércitos levanta a sua bandeira e diz-te que Jesus é a vitória e que tu tens a vitória com Ele. Você pode crer nisso? Então diga comigo, eu tenho que ser diligente e perseverante. Boa, eu também não sei dizer muito bem a palavra, mas digam lá comigo, perseverante. Vamos ver Mateus capítulo 13 e versículo 20. Tem lá também uma parábola que nós também conhecemos bem, Mateus 13, 20. E fala-nos da parábola do semeador, certo? E tem lá vários tipos de coração, vários tipos de solo, onde a semente é plantada. E diz assim, porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra, diga comigo, ouve, e logo a recebe com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Sabe, este é o coração de quem não é diligente. Este é o coração daquele que não é perseverante. Porque ele ouviu, lá isso ele ouviu, só que é daqueles que ouviu, mas não ouviu. Estão cá, irmãos? A fé não brotou no seu coração, porque ele lá ouviu, mas só com os ouvidos. Não ouviu com o coração. Então o que é que aconteceu? Ele ouviu, ficou todo contente. Podes pôr o 20, por favor. Diz que ele recebe a palavra e recebe com alegria. Uau,
que bom, Deus me ama, estou mesmo contente, agora é que vai ser fixe mesmo, estou todo feliz da vida, porque é isso, eu fui à igreja e ouvi lá dizer que Deus me ama, eu recebi esse amor, estou mesmo contente. Mas depois, 21, ajudem-me, mas não tem raiz. Foi aquele momento, aquela experiência, mas ele não quis mais, não enraizou, não fundamentou. Então, é de pouca duração. Quando chega a angústia, que vai chegar, quando chega a perseguição, quando chega ao problema, não, afinal enganaram-me. Eu fui àquela igreja e disseram que Deus me ama, mas isso não é bem assim. Porque agora olha só para a minha vida, para o caos. Então isto é o Deus que me ama e agora estou assim? Nunca ninguém fez isto. Isso é, como a pastora diz, lá na Sibéria, né? Lá bem longe de nós. Mas aqui nesta parábola houve uma pessoa que fez isso. Então Jesus comparou essa semente que foi plantada, ela foi plantada nos pedregais. Ou seja, ela foi plantada, ela foi colocada, a pessoa recebeu bem, mas depois quando chegou a angústia, ela não foi perseverante. Diga comigo, eu não sou esta pessoa. Fora daqui. Em nome de Jesus, eu não sou esta pessoa. Eu sou aquela pessoa em que a semente caiu na boa terra, deu fruto e vida. Uau! Mas assim é, amém? Então a semente que cai no solo de pedras, pedregoso, representa a pessoa sem perseverança. De início recebe o Evangelho com alegria, mas não tem raízes. Então, quando a fé lhe causa alguma dificuldade, essa pessoa desiste do Evangelho e volta à velha vida. Agora eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia em Tiago, capítulo 1, versículo 2. Mas se fosse possível, ia pedir à Regi para colocar na nova tradução da linguagem de hoje. Podemos abrir em qualquer uma, mas eu gostei desta tradução. Tiago 1, versículo 2 e 4. Porque a Bíblia diz que a perseverança melhora o nosso caráter, fortalece a nossa fé e traz recompensas. Tiago 1, 2, 4, na nova tradução da linguagem de hoje, se puder ser. Se não, eu leio, não há problema. Tiago, capítulo 1, e versículos 2 e 4. Pedi uma coisa muito estranha, não foi? Pronto, está tudo bem. Já está? E é a tradução? É. Então diz assim: meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo o tipo de aflições. Vá. Sintam-se felizes. Mais felizes ainda. É a Bíblia que vos está a dizer: sintam-se felizes. Vamos. Alguém está a passar por uma tribulação? Não, todo tipo de aflições. Alguém tem uma aflição? Então vá, sintam-se felizes. Muito bem. Vamos seguir. Pois vocês sabem que, quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança. Que essa perseverança seja perfeita, a fim de que vocês sejam maduros e corretos, não falhando em nada. Uau! O irmão João até vai ver o que é que diz na Bíblia normal. Vamos lá então ver a tradução normal, vamos lá. Mas vejam lá, sejam felizes quando tiverem todo o tipo de aflições. Essa é a parte mais difícil? Quem é que quer estar feliz no meio de uma aflição? Mãe, eu também quero. Essa é uma decisão que precisamos de tomar, porque nós naturalmente não vamos querer. Diz, tende grande gozo quando caídos em várias tentações. Tenham gozo, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência, que tem a ver com a perseverança. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Vejam o que é que a Bíblia nos está a dizer. Que passar por aflições, por provações, passar por momentos difíceis, é o que vai aprimorar a sua fé. É quando você percebe que ou tem Deus ou não tem nada. Se você é uma pessoa que já passou por aflições, alegre-se. Será que conseguimos? Conseguimos? Alegre-se. Porque a Bíblia ensina-nos,
Vocês sejam alegres com as vossas provações, porque a vossa fé está a ser o quê? Está a ser aperfeiçoada. Ninguém gosta de passar por tempos difíceis, mas Deus permite para nos ajudar a crescer. A perseverança cresce à medida que nós enfrentamos dificuldades. E somente aprendemos a perseverar quando a nossa fé é provada. Vamos ver o que é que diz Romanos capítulo 5. Os irmãos agora vão sempre tiverem uma aflição, dizem, glória! Boa. Sendo, pois, justificados pela fé, temos Romanos capítulo 5 e versículo 3 e 5. E não somente isto, agora diz Romanos, mas também nos gloriamos nas tribulações. Ficamos alegres quando temos tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência. Você quer paciência? E nós pensamos, queremos paciência, vou ter que ter tribulações. Mas a Bíblia diz para nós nos alegrarmos com os problemas, com as provações, com as aflições, com todo o tipo de aflições, porque isso vai fazer com que a nossa fé fique mais firme. Vai aumentar a nossa perseverança. A tribulação produz a paciência a experiência e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Sabe, no meio das tribulações você não está sozinho. Sabe porquê que você se pode alegrar? Porque o Espírito Santo está dentro de si. Sabe porquê que você não consegue alegrar-se se você não tiver Cristo? Porque o Espírito Santo não está dentro de si. Mas quando o Espírito Santo está dentro de si, você diz, calma, tranquilo, porque o Rei dos Reis está dentro de mim, porque o Senhor dos Senhores está dentro de mim, porque há uma circunstância, há uma dificuldade, há uma doença, há uma enfermidade, mas o Espírito Santo derrama sobre o meu coração o seu amor. E isso me dá confiança e fé inabalável para prosseguir com Ele. Sabe porquê que você pode vencer? Porque você não está sozinho. Se quando eu lhe disse, alegre-se nas tribulações, você pensava, uau, sou mesmo bom, se eu conseguir fazer isto vou vencer, eu vou me alegrar nas provações. Eu quero dizer-lhe, sozinho, você nunca se vai alegrar nas provações. Mas quando o Espírito Santo está consigo, há uma presença que lhe diz, ok, eu sei minha filha, eu sei meu filho, está difícil, está duro, mas eu estou contigo. E isso fará toda a diferença na sua vida. Você está aqui nesta noite e você diz, sim, mas eu já me senti triste, abalado, mas eu não tinha ninguém. Eu quero dizer, pois, mas quando o Espírito Santo está dentro de si, nada é igual. As tribulações vai passar, sim. Jesus disse, neste mundo vocês vão ter aflições. Ele nunca nos prometeu o contrário. Ele nunca fez a publicidade a dizer, aceita-me e nunca mais vais ter tribulações. Compra já. Compra já a minha salvação e a tua vida vai ser isenta de preocupações. Não. Jesus, no seu imenso amor e sabedoria, paciência, amor, graça, Ele disse, meus ricos filhos, neste mundo vocês vão ter aflições. Mas tenham bom ânimo, alegrem-se. A seguir diz a Bíblia em Tiago, em Romanos, alegrem-se com as provações. E vocês dizem, uau, alegrem-se. Sim, Jesus também te mandou alegrar. Jesus também disse, alegra-te com as tribulações. Não porque, olha, passou-se, está maluquinho, está alegre nas tribulações. Não. É porque Jesus disse, tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. E como eu venci o mundo, o Espírito Santo hoje pode estar contigo. O Espírito Santo pode estar dentro de ti e vai ajudar-te a vencer cada tribulação da tua vida, porque jamais vais estar sozinho. Porque é que você e eu podemos alegrar-nos? Porque o Espírito Santo está dentro de nós. Porque é que nós podemos confiar? Porque o Espírito Santo está dentro de nós. Porque Jesus disse, convém que eu vá. Convém que eu vá para o meu Pai, mas eu enviarei outro Consolador. Sabe, a palavra outro significa, na raiz a palavra é allos, que significa outro da mesma espécie.
Ele estava a dizer, é um igual a mim. Não temam, porque vem um que é igual a mim e já não vai estar em Jerusalém, não vai estar em nenhuma cidade, vai estar dentro de ti. O Espírito Santo de Deus está dentro de cada um de nós. Eu não sei se isso vos alegra, mas a mim alegra-me, por isso aplaudo Jesus. Porque o Espírito Santo vive dentro de mim. Porque há essa promessa. Ele enviaria outro Consolador que estivesse conosco. Sabe até quando? Sabe até quando? Até a consumação dos séculos. Para sempre. E sempre. E sempre. E sempre. O Espírito Santo estará conosco. Isso é que faz a diferença num cristão, meu irmão. Mas tu és cristão e tens tribulações? Tenho, mas eu tenho o Espírito Santo comigo. E não estou sozinha, eu não batalho sozinha. Eu tenho o grande eu sou dentro de mim, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E isso faz a diferença. Amém? Então diga comigo, eu sou perseverante. Eu sou diligente. Para ficar forte, o músculo precisa ser colocado sob pressão, verdade? É por isso que quem faz musculação levanta pesos. Aos poucos os músculos levantam cada vez mais peso e ficam cada vez mais fortes. É difícil, às vezes dói, mas no fim o músculo consegue aguentar os pesos mais leves com muita facilidade. O mesmo acontece com a perseverança. Ao longo da vida enfrentamos várias provações. E à medida que as superamos, a nossa fé e perseverança ficam mais fortes. Se queremos ficar firmes na fé diante das dificuldades, precisamos depender de Jesus. Somente Ele nos dá a força que nós precisamos. Não depende da nossa própria força, porque só Deus tem o poder para nos sustentar. Amém? Se queremos ter mais perseverança, nós precisamos ter mais tempo de oração, mais leitura da palavra, ir à igreja, louvar a Deus, meditar na sua palavra. Só assim o podemos conhecer mais. Lembremos que todos os sofrimentos e as dificuldades desta vida não se comparam com a glória futura que nos aguarda. Você pode crer nisso? Por favor, vamos ver 2 Coríntios, capítulo 4 e versículo 16. 2 Coríntios 4, 16. Vocês podem subir. 2 Coríntios 4, 16. Diz assim: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia. Até ao 18. Porque agora diga comigo, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Podem pôr o versículo 17, por favor? Sabe, sempre me fez muita confusão este versículo, quando dizia leve e momentânea. Eu pensava, será que Deus não percebe que isto não é assim tão leve? Você teve uma tribulação e sentiu que era bem pesada. E eu lia leve e momentânea. Eu dizia, Deus, quer dizer, leve só se for para ti, né? Porque não sei se você teve esta conversa assim com Deus, mas a Bíblia diz que a nossa leve e momentânea tribulação, sabe, isso faz-me pensar que realmente o meu Deus é um Deus grandioso. Porque diz, para Ele, a tribulação é leve e momentânea. Sabe porquê? Nenhuma tribulação é eterna. Nenhuma tribulação é para sempre. As tribulações sucedem. Parece que o tempo não passa, mas a verdade é que ela é momentânea. Ela é leve para Deus. E depois diz, a nossa leve e momentânea tribulação vai produzir para nós um peso eterno de glória. Por isso é que diz que aquilo que nós estamos a viver hoje, há outro versículo que diz que as aflições que nós passamos hoje estão a passar todas as pessoas no mundo. Você já se sentiu sozinho a passar uma tribulação? Você já pensou, isto só me acontece a mim, de certezinha. Eu não conheço ninguém que passe pelo que eu estou a passar. Já lhe passou isso pela cabeça? Lamento desiludi-lo, irmão, mas a Bíblia diz
que as tribulações que nós passamos, todas as pessoas no mundo passam. Se você pensava que era a única a passar tribulações, esqueça. Não é. Todas as pessoas no mundo estão a passar tribulações muito parecidas com as suas. Mas a Bíblia garante-nos que aquilo que nós passamos nesta terra de tribulação vai produzir para nós um peso de glória. Porquê? Porque a nossa fé vai crescer. Porque a nossa perseverança em Deus vai nos permitir ver mais do seu poder. Sabe, uma necessidade, um problema é uma grande oportunidade para você ver o poder de Deus. Uma enfermidade, uma dor é uma grande oportunidade para você ver um milagre. Porque para Deus tudo é assim. Para nós é o fim do mundo, mas para Ele é uma oportunidade. Sabe, há uma passagem na Bíblia, eu vou falar de outra, mas é muito rápido, mas eu lembrei-me agora desta. Há uma passagem na Bíblia que fala que um menino estava doente. Agora não sei colocar tudo de pé, mas os discípulos perguntaram a Jesus: quem é que pecou, este ou os seus pais, para que ele estivesse assim? Sabe, o ser humano sempre procura culpa. A culpa é de quem? A culpa é dele ou é dos pais? Isto é pecado ou é maldição? Porquê é que ele está assim? De quem é a culpa? O homem sempre vai procurar a culpa. Jesus disse: nem ele nem os seus pais. Isto é para que se veja a glória de Deus. Porque ao contrário dos homens, Jesus não está sempre à procura da culpa nem da condenação. Jesus quer é derramar o seu poder sobrenatural. É isso que Ele quer fazer na sua vida. Não interessa quem é a culpa. Interessa se você abre o seu coração para o milagre de Deus. A Bíblia está recheada de exemplos de homens e mulheres que venceram pela sua diligência, pela sua perseverança. Você não conhece, aliás, nenhum que venceu que não tenha sido diligente. Vamos à Bíblia e todos aqueles que foram diligentes venceram. E todos aqueles que venceram foi por causa da sua diligência. Mas eu quero, só para terminar, que nós vamos a Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18 e vamos só ver aqui uma parábola, uma história que Jesus contou sobre uma mulher. Esta mulher tinha um problema. Você tem um problema? Ninguém tem? Ótimo, eu tenho alguns para resolver. Então esta parábola é para mim. Pode ser para si também? Então, imagine que esta mulher é você. Pode ser assim? Eu sempre gosto de fazer isso com a palavra. A palavra é para mim, então eu sou cada personagem. Lucas capítulo 18, versículo 1 a 8. Eu vou ler rápido e diz assim: e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Dizendo: havia uma cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que eu não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura, achará fé na terra? Como é que começa esta história? Diz que, ou seja, como é que começa Lucas capítulo 18? Começa a dizer que Jesus contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar e nunca desfalecer. A parábola, a história que Jesus contou sobre aquela mulher e aquele juiz, era para que as pessoas pudessem compreender o dever, a necessidade de orar sempre e não desistir, não desanimar, não desfalecer. Então diz que havia, ou seja, perseverança na oração, certo? Não desistir. Então diz que havia uma mulher, ou seja, havia um juiz que diz que não temia a Deus, não respeitava os homens, não queria saber de ninguém. Mas todos os dias aquela mulher ia ter com ele e dizia: faz-me justiça. Ele não lhe ligava nenhuma,
ele não temia a Deus, não temia aos homens, ele não queria saber. Ao outro dia ela ia lá e dizia, faz-me justiça. Ele não respondia. Ao outro dia, faz-me justiça. Você já se sentiu assim a orar? Oro hoje, não acontece nada. Oro amanhã, não acontece nada. Oro depois e não acontece nada. E estou quase a desistir de orar porque não acontece nada. Mas vou lá outra vez orar porque não acontece nada. E assim aquela mulher persistiu. Não sei quantos dias ela persistiu. A Bíblia não é clara a dizer quantos dias. Mas sabe-se que muitos dias ela ia lá. Então diz que aquele juiz fartou-se dela, cansou-se dela e disse, olha, eu não temo a Deus, não temo aos homens, eu não temo ninguém, mas para que ela não me chateie mais, eu vou responder-lhe, eu vou fazer justiça. E Jesus diz que este juiz era injusto. Diga comigo, injusto. Diz, ouvi o que diz o injusto juiz, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite? Se aquele juiz era injusto, e pela persistência, pela perseverança, pela diligência dela, o juiz ouviu-a, quanto mais o nosso justo Deus ouvirá e responderá às nossas orações. Se um injusto juiz deu resposta, como é que nos ousamos pensar que Deus não vai responder? Diz, ainda que tardio para com eles. Sabe, porque o nosso tempo não é o tempo dele. Quantos queriam a resposta para amanhã? Dava jeito. Mas o tempo de Deus não é o nosso tempo. Diz, digo-vos que depressa, diga comigo, depressa lhes fará justiça. Veja, enquanto nós achamos que é muito tempo à espera, Ele diz que é depressa. Quando, porém, e agora a grande pergunta, quando, porém, vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Será que Ele vai encontrar pessoas persistentes? Será que Ele vai encontrar pessoas perseverantes? Será que Ele vai encontrar pessoas diligentes? Eu não sei de si, irmão, mas eu creio que quando Ele olhar aqui para a nossa casa, Igreja Vida Sobrenatural em Aveiro, Ele vai encontrar uns tantos que são perseverantes e diligentes. Não foram muito convincentes. Eu quero que quando o Filho do Homem vier, Ele ache fé no meu coração e no seu coração. É isso que você anseia?